Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo tá com uma mão na taça, ou praticamente as duas, falta apenas a confirmação que virá nessa partida contra o Ceará, depois da final da Libertadores, que é outra história, depois a gente fala sobre o que pode acontecer ou o que vai acontecer entre Flamengo e River Plate, mas no Campeonato Brasileiro o Flamengo abriu 13 pontos de vantagem, né, combinado aí com o empate do Palmeiras frente ao Bahia, com um jogo a mais, né? Mas mesmo que o Palmeiras vença o seu próximo jogo, a diferença ainda permanecerá de 10 pontos, então foi uma vitória muito importante essa do Flamengo, conquistada em Porto Alegre, mais uma vitória, né, do Flamengo sobre o Grêmio. Foram 4 jogos esse ano, 2 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores, 3 vitórias rubro-negras e apenas um empate. O Grêmio não conseguiu vencer o Flamengo em nenhuma oportunidade. Eu sei que o jogo tem um lance polêmico, aliás, mais de um, né? Mas eu sei que o resultado ele se torna polêmico porque o placar acabou sendo decidido num gol de pênalti que, na minha opinião, não existiu. E entre vários analistas de arbitragem e também acabei lendo a regra para ter a certeza de que realmente o pênalti não deveria ter sido marcado, por isso chegamos à conclusão de que o pênalti foi mal marcado pelo Rafael Claus. Ah, mas por que o VAR não avisou? Claro que também tem o erro do VAR em não avisar ou do Rafael Claus não ir até a cabine revisar. Porque eu tenho observado o Rafael Claus, que é um árbitro que apitou, inclusive, semifinal de Libertadores, é um cara que tem apitado jogos internacionais, competições internacionais, é hoje o principal árbitro brasileiro, errando ou acertando ele, hoje e vou dizer mais, ele é o melhor realmente, que não está proibido de cometer erros aqui e ali. Dificilmente, quando o Claus está apitando, o árbitro de vídeo interfere, a menos que seja alguma coisa muito clara. Se respeita normalmente a decisão dele no campo. Ele viu o pênalti ali, decidiu marcar, e aí a gente não sabe, né? Se o VAR mandou ele ir na cabine, ele não quis, porque a decisão final é dele. Se não teve nenhum aviso, porque, como eu disse, respeitou a decisão dele. O fato é que o jogador, quando vai dar o carrinho, a regra diz que entre o seu corpo e o ponto de apoio, quando o braço estiver aberto, não é considerado infração. Então não precisa nem ele estar tocando na grama para que esse braço apoiado dele, a bola batendo ali, seja considerado pênalti. Basta que, pela regra, viu gente, pela nova regra, que entre o seu corpo e o ponto de apoio, o braço aberto não caracteriza a infração. Portanto, como era, mas ele não tinha tocado o solo ainda, não precisa. E aí não seria considerado pênalti. Da mesma forma como o Grêmio reclamou no segundo tempo, lá no lance do René, que eu nem vi se a bola bate no prazo. Pode ser que dê uma resvaladinha quando bate na barriga dele depois, ali e tal. É a mesma história. Ele está utilizando ali o braço como ponto de apoio. Ah, mas por que ele marcou para o Grêmio e não marcou... marcou para o Flamengo e não marcou para o Grêmio? Bom, aí o erro está em ele marcar para o Grêmio. Nesse segundo lance ele acertou. Ah, mas são 2 pesos e 2 medidas. Bom, aí a gente vai ficar discutindo aqui até amanhã. O fato é que o pênalti para mim foi mal marcado e o Gabigol foi lá com toda a categoria dele, marcou mais um gol, artilheiro, passou o Zico em campeonatos brasileiros jogando com a camisa do Flamengo, é o artilheiro do Brasil e aí depois acabou expulso, né? Eu acho que o Claus ali tentou dar uma equilibrada nas coisas. Não que ele não merecesse a expulsão, mas talvez ele já tinha advertido o Gabigol verbalmente, e aí ali, na palminha, o Claus se irritou e mandou ele pra rua depois do amarelo. Talvez, se o árbitro tivesse um pouco mais tranquilo, teria conversado mais uma vez com o Gabigol. Mas também lá dentro, né, a gente sabe como é o clima de jogo, como é essa situação, e o Gabriel precisa saber que ele representa não apenas tecnicamente, ele é um cara muito visado hoje, pela arbitragem, pelos jogadores, ele é muito caçado. E eu sei que às vezes o cara perde a cabeça ali dentro, mas ele precisa ter noção da sua importância, tanto que vai desfalcar o Flamengo agora no próximo jogo. Mas eu também acho que existe um exagero nessa cobrança ao Gabriel. Porque ele tentou dar uma pedaladinha no primeiro tempo, aí o Cortez foi pra cima dele, os jogadores do Grêmio reclamaram, a torcida também. Poxa, gente, se a gente não for valorizar o futebol bem jogado, que o Flamengo vem fazendo, que o Gabigol vem fazendo, aí é brincadeira, né? Claro, tudo tem um limite. Agora, o que ele fez demais? E ele é um cara que ele pouco provoca até, eu acho que ele pouco provoca. Ele faz a sua comemoração, ele faz o muquezinho lá pra torcida, ele tem feito os gols, ele tem resolvido. E eu sei que muitos de vocês aí ficam lembrando de Renato Gaúcho quando jogava, de Túlio Maravilha, de Romário, Edmundo, esses caras que falavam e resolviam dentro de campo. Aí hoje a gente tem um cara que faz isso e a gente reclama também.
Ah, então deixa o cara jogar a bola dele. O risco que ele corre é esse, de ficar desfalcando a equipe dele, porque às vezes ele precisa ter um pouco mais a cabeça no lugar. Agora, provocar o adversário, provocar a torcida, provocar... Ah, isso pra mim é do jogo. O Renato Gaúcho cometeu alguns erros nessa partida, porque eu acho que a análise daqui a pouco ela fica distorcida na medida em que os gremistas vão dizer que o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Mas o Grêmio construiu demais e poderia ter empatado, foi incompetente para isso. E o Renato, ao escalar o Michel e não o Darlan, e depois colocando o André no segundo tempo. Gente, o André não dá. Eu sei que o cenário do jogo ali, ele estava favorecendo cruzamentos para a área. Aliás, o Grêmio fez 30 cruzamentos para a área, consagrou a defesa flamenguista. Mas o André é nulo, né? Ele não consegue aproveitar, parar cruzamentos nem com a cabeça, ele não consegue dar opção de passe, ele não consegue fazer nada. Então não adianta você empilhar atacantes, sendo que um deles ele é completamente irrelevante, inoperante no ataque. O Viseu tá voltando de lesão, não dá nem para cobrar. Mas o Renato, claro, foi para cima, só que não com um jogador que você sabe que não vai te dar resposta. Mesmo assim, o Flamengo com reservas, e muitos reservas, tinha só o Diego Alves e o Gabigol de titular e o Arrascaeta, que fez um jogaço. Bola passando pelo pé dele, é impressionante a qualidade técnica que ele tem. Mas o Flamengo no segundo tempo, ele só se defendeu, e aí está o mérito desse Flamengo. Porque ele soube se defender, mesmo com uma defesa reserva. Ele estava esperando pegar uma bola rapidamente para fazer a transição, no qual faz muito bem, com muita competência. E sempre levou perigo, seja com o Renier ou com o Gabigol, nesses contra-ataques. Mas mesmo assim, acabou sabendo se defender. Tem um goleiro acima da média, que quando a bola vai no gol, ele acaba defendendo. Os dois zagueiros, olha, o Rodolfo e o Tuller, hein? E aí entrou no finalzinho o Rodrigo Caio. Sem os dois laterais titulares, o Rafinha e o Felipe Luiz jogaram o Rodinei e o René. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu segurar o ímpeto desse Grêmio, que no segundo tempo, especialmente nos pés do Everton Cebolinha, na jogada individual e por esses cruzamentos, atacou demais, mas não conseguiu efetivar em gols toda essa supremacia de posse de bola. Então o Flamengo conseguiu o seu resultado, uns vão questionar que tem a ver com a arbitragem, mas a campanha é irretocável. Não é uma campanha apenas por esse jogo, apenas por esses últimos jogos, é uma campanha no campeonato inteiro com 80% de aproveitamento. E eu não venho me cobrar teorias da conspiração aqui, que eu não caio nessa. Eu analiso jogo a jogo, lance a lance. Nesse jogo especificamente, houve um pênalti mal marcado a favor do Flamengo. Ponto. Vamos discutir outros jogos, caso a caso, quem foi prejudicado, quem foi beneficiado, beleza, contem comigo. Agora, esse negócio de que o campeonato tá comprado, tá manchado, eu não vou entrar nessa. Para mim, o Flamengo é um merecidíssimo campeão brasileiro, vem fazendo dentro de campo por merecer toda essa campanha irretocável em números. E Renato Gaúcho, vamos aprender a valorizar o que está sendo feito do outro lado, sem ficar menosprezando quando o adversário consegue te bater. Foram 10-2 em confrontos Grêmio e Flamengo nesse ano. Tem que valorizar o que está sendo feito do outro lado pelo Jorge Jesus. E não simplesmente ficar inventando desculpa que o Flamengo montou uma seleção, que o trabalho está sendo bem feito. E eu acho que o Grêmio precisa sim fazer uma autocrítica para o ano que vem. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, te inscreve no canal e até a próxima. Tchau!